hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues. Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante para você, revendedor e revendedora, quando você passa por um processo de fiscalização. Vamos pensar aqui. Quando você passa por esse processo, né, chega um fiscal do Ministério do Trabalho, ele vai observar diversos pontos, ele pode observar diversos pontos, e aí você pode receber, após essa fiscalização, uma notificação. E aí, quando você recebe essa notificação, o que você tem que fazer? Então, nessa notificação, você vai ter alguns pontos que você precisa ajustar para você estar em conformidade com o Ministério do Trabalho. E para a gente poder falar sobre isso, a gente está trazendo aqui como se fosse um estudo de caso, onde nós vamos detalhar, né, descrever de fato o que você, revendedor e revendedora, precisa fazer, cumprir, para que o seu posto realmente esteja dentro da conformidade. E como esse é um assunto técnico, né, eu resolvi trazer o especialista, porque eu não sou boba nada, então eu trouxe o Jonathan Rocha, né, que é o CEO das Soluções Rocha, do PostoFlix, e que também é especialista nessa área técnica, meio ambiente, fiscalizações, né, passa por muitos postos, viaja Brasil afora e que tem muita bagagem em relação a esse assunto para contribuir aqui com esse conteúdo de hoje. Então, bora começar. Tudo bem, Jonathan? Como você está? Ô, Karen, tudo bem com você? Um abraço para você, para todos os nossos ouvintes e também as pessoas que assistem ao podcast Tanque Cheio da área de combustíveis da Academia Corporativa. É um prazer estar aqui novamente sobre um tema tão importante que gera tantas dúvidas, e é bom falar aqui nesse podcast, que é o maior podcast do mercado do segmento de combustíveis do país, a gente poder orientar as pessoas a como proceder nesses momentos. É claro que quem trabalha corretamente, quem consegue se precaver trabalhando certinho, vai ter menos dificuldades, mas tem algumas novidades, algumas informações que são muito técnicas, muito específicas, que o revendedor vai ficar ciente, vai entender melhor como trabalhar para evitar esse tipo de situação. Lembrando também, Karen, que a notificação de hoje, ou seja, sobre o assunto que vamos tratar hoje, ela trata de uma notificação real, tá? Uhum. Essa notificação foi recebida por um cliente nosso, das Soluções Rocha, claro, não vamos identificar, mas enfim, é uma notificação padrão. Ela foi recebida fazendo no máximo uns 30 dias por nós, então é algo fresco, é algo novo, e de um auditor fiscal que particularmente eu tenho muito respeito, porque tem muito conhecimento de postos de combustíveis, ele é bem rebuscado. Tanto é que a notificação ela tem 40 itens para serem verificados, ele é muito detalhista nesse ponto, então vai ser um trabalho bem completo para que o revendedor que consiga, gerente, enfim, que assistir esse conteúdo, vai entender muito bem como que chega, o que tem que ser feito e quais os cuidados, quais são os pontos, eu chamo de pontos críticos dessa notificação. Então, hoje é dia de a gente poder saber como resolver cada ponto de maneira prática, né, que é importante para os combustíveis e também bem eficiente. Excelente, Jonathan. E assim, a gente também que já passou por muitos postos, né? A gente dá treinamento, Brasil afora, e a gente também já teve a oportunidade de visitar muitos postos. Uma das coisas que a gente às vezes observa é que ou quando acontece a fiscalização, ou após a fiscalização, quando recebe uma notificação, muitas vezes a revenda fica um pouco tensa, né? Então, você que acompanha aí o Brasil, você também deve perceber isso. E o objetivo desse conteúdo é exatamente demonstrar para o nosso revendedor que não precisa ficar tenso, né, no processo de fiscalização. Como você bem colocou, se o revendedor souber quais são os pontos realmente que ele precisa ficar atento e deixar isso muito bem documentado, ele vai tirar isso de letra. Então, para a gente poder começar do começo, Jonathan, eu queria que você primeiro explicasse como que se dá uma fiscalização, porque eu acho que, né, a notificação vem após esse processo. Então, primeiro, como se dá a fiscalização, e depois eu queria que você explicasse o significado, né, dessa notificação para a apresentação de documentação, né, desses documentos que são levantados aí após essa visita nos postos de serviço.
Excelente. Primeiro é importante entender como é que se dá uma fiscalização, de onde que surge, do nada, do vento. Infelizmente até pode ser, mas é errado, tá? Geralmente ela surge por conta de alguma denúncia ou por conta de alguma apuração do E-Social, que hoje toda informação dos funcionários ela passa para o E-Social, e por esse motivo eles têm indícios de que algo errado está acontecendo, e por esse motivo pode desencadear alguma fiscalização. Sindicatos podem fazer denúncias ao Ministério Público do Trabalho, que encaminha os auditores fiscais do trabalho para poder fazer auditorias fiscais. Enfim, a maneira de entrada são muitas que a gente vem observando mais, são as denúncias e também esses erros ao E-Social ou informação conflitante que faz com que os auditores fiscais tenham essa curiosidade de investigar se de fato tem alguma situação naquele empreendimento, naquela empresa. Então, esses são os motivos. Também, para não deixar de fora, também tem o que a gente chama de intervenções coletivas. Os postos de combustíveis do estado de Minas Gerais, por exemplo, em 2018, passaram por uma intervenção coletiva. Essa intervenção coletiva basicamente o auditor fiscal do trabalho ou o grupo de estudos dos auditores fiscais do trabalho identificam um segmento que corriqueiramente pratica algumas falhas do ponto de vista de segurança do trabalho, e por esse motivo surge essa tal da intervenção coletiva, que é uma forma de notificar todos de uma vez só, envolvem sindicatos, envolvem todas as entidades de classe que participam da categoria, e aí depois ocorre uma ação fiscal geral, onde todos vão por amostragem, para poder verificar se as pessoas começaram a encaminhar, andar em ordem, algo nesse sentido. Então, tem várias formas de entrada. É importante que o revendedor e que as pessoas que recebem esses fiscais entendam que tratá-los com falta de gentileza, tratá-los com desdém, tratá-los de forma ríspida não vai contribuir em absolutamente nada na sua fiscalização. Muito pelo contrário. Uma ação fiscal é um direito, tá? Ou seja, o auditor fiscal ele tem direito de fazer aquilo, e o empreendedor tem como dever responder aos questionamentos, enfim, e prestar as informações necessárias que foram solicitadas. É claro que se ele não souber, ele pode falar que não sabe, isso que vai desencadear alguns documentos, como o de agora, que a gente vai falar um pouco sobre ele, mas é importante frisar e reforçar que, por favor, recebam os auditores fiscais do trabalho ou qualquer tipo de auditoria de fiscalização governamental ou legalmente estabelecida, com muito respeito, com muito cuidado, com muito zelo, porque primeiro que é o trabalho deles, e segundo que, se o auditor fiscal identificar durante a fiscalização algo que comprometa a fiscalização, como ameaças, ofensas, enfim, algo nesse sentido, ele pode de repente abortar a fiscalização ou também ele pode informar no seu auto de fiscalização que houve embaraço à fiscalização. E quando ele informa embaraço, cara, é muito complicado, porque quando o auditor fiscal informa na notificação que houve embaraço àquela fiscalização, ele tira do revendedor e dos seus representantes muitas argumentações, ou seja, muitas formas de se defender. Por exemplo, eu não consigo mais transformar uma notificação ou uma infração, melhor dizendo, em uma advertência. Então, quando eu não consigo fazer isso, eu já perco a argumentação. Outro ponto que é bem complicado, as multas, geralmente, pela NR38 dá para ver um pouco mais sobre isso, elas têm grau mínimo e máximo. Quando o auditor fiscal informa que houve embaraço à fiscalização, as multas automaticamente vão para o grau máximo. Então, essa receptividade ao fiscal, esse acolhimento com gentileza, de forma técnica, mas com gentileza, com educação, ele é muito importante. E quando ela acontece, o auditor fiscal do trabalho chega no empreendimento, geralmente ele entrevista os funcionários. Isso é importante que o revendedor entenda isso. Então, ele não vai simplesmente falar com o dono do posto ou com o gerente do posto. Ele entrevista os funcionários, ele quer saber quem está lá, ele anota os nomes de quem está no posto de combustíveis, no caso um posto que está falando, né, de combustíveis. Ele verifica quem são as pessoas que estão ali, anota os nomes das pessoas, ele pergunta sobre treinamentos, pergunta sobre condições de trabalho, pergunta sobre salário, pergunta sobre cesta básica, pergunta sobre PLR, ele pergunta, normalmente, para que quando ele chega até o revendedor, ele tenha essa percepção de como que é o dia a dia do trabalho deles. Inclusive também pergunta sobre a forma de trabalho, as condições, banheiros, vestiários. Então, ele faz uma entrevista mesmo com alguns frentistas, enfim, para antes de chegar no revendedor, já saber também um pouco mais sobre que tipo de documentação que ele vai pedir e também
Isso tem muito a ver também com o tom da fiscalização. Se ele chega no ambiente onde o frentista relata que é bem tratado, que o salário em dia, os uniformes estão ok, não encontra ninguém que não está relacionado com a folha de ponto do dia, ele já começa a perceber que aquele ambiente ele tende a trabalhar corretamente. Então, na hora de repente interpor um prazo, ou fazer um tempo de compromisso, ou por alguma falha pontual que acontece, ele vai ter mais facilidade. Então, a acolhida ao gestor fiscal é muito importante, porque esse ponto vai ser relevante quando ele for emitir o auto de infração. O documento, de modo geral, o documento que está sendo apresentado aqui, que a gente está falando sobre ele, é um NAD, uma notificação para apresentação de documentos. Quando ele vai até o empreendimento, ele coleta algumas informações, claro, mas podem gerar algumas dúvidas ou pode faltar alguma informação que talvez de fato não deva estar no empreendimento ou que deveria estar e por algum motivo não está. Então, nesse caso específico, ele pode deixar essa notificação para apresentação de documentos. Ela tem prazo. Então, a pessoa que é responsável pelo empreendimento assina o recebimento, ela tem um prazo para recebimento, esse prazo ele é curto. Nesse exemplo específico, foi dado um prazo de 30 dias para ser enviado a documentação. Acredite, de acordo com o volume de informações e de acordo com o que você tem, e talvez você não tenha, esse prazo é curto. E aí, depois da apresentação, é importante que o empreendimento atenda ao que está ali, apresente as documentações que estão solicitadas ali, no caso em questão por meio eletrônico, que ele pediu por e-mail mesmo, manda as informações para que ele possa avaliar. É importante informar que após enviada as documentações, não significa que tudo está ok. Ele vai analisar toda a documentação para depois verificar se há motivo para alguma infração, alguma advertência ou algum pedido de correção, para ver qual o andamento que ele vai dar após receber essas documentações. E claro, a documentação acaba tendo que ser também condizente com o que ele viu, né? Então, se ele anotou lá o nome de João, Francisco e Alberto, aí chegou na hora de mandar a relação de empregados, tem só João Francisco, cadê o Alberto que ele anotou? Então, essas entrevistas são para poder confrontar também aquela informação prestada pelo revereador posteriormente. Então, é fundamental que os gestores tenham esse controle sobre a documentação que eles têm no empreendimento, eles entendam do que se trata a documentação, saibam onde está, saibam como localizar, para que possam atender a documentação e possam seguir esse processo exigido pela legislação e pelos fiscais. Excelente, Jonathan. Você deu uma aula, né, explicando já esse inicinho para o revendedor, porque é muito importante a gente deixar isso claro, porque postos de serviço recebem muitas fiscalizações, né? E de diferentes órgãos. Então, nós estamos tratando aqui que é a notificação do Ministério do Trabalho. Então, é a partir dela que a gente está, né, vamos destrinchar, vamos detalhar o que vem por aí, o que você realmente precisa ficar atento. E aí, Jonathan, você até no início comentou desses 40 itens que precisam ser observados normalmente numa notificação quando esse revendedor recebe, né? Então, eu queria que você detalhasse esses 40 itens para a gente, o que esses gestores precisam fazer, né? O que eles precisam se atentar quando eles recebem esses pontos, né? Não significa que ele vai ter os 40 pontos, mas nós vamos detalhar aqui os 40 para que ele consiga cumprir aí, né, os requisitos e estar de acordo aí com o Ministério do Trabalho e em conformidade. Karen, só para poder falar que sim, você falou um pouco sobre a questão da minha resposta anterior, né, que foi meio que bem completa. Isso é porque é uma coisa que eu convivo diariamente, assim. A gente recebe muitas notificações. Tem muitos clientes nossos que já são corriqueiros, que recebem notificações, já sabem como abordar. A gente recebe notificações de pessoas que não são nossos clientes, temos que fazer um trabalho mais detalhado. Então, a gente vê muito isso, sabe? E eu quis chamar a atenção para o tratamento, porque é algo que eu percebo que é diferencial na fiscalização. A gente teve um caso, até dando um exemplo aqui, de um embaraço à fiscalização, que quando a gente for analisar os autos de infrações, ou seja, aquilo que de fato gerou multa no empreendimento, que tinha mesmo algumas falhas que gerariam multa, se ele não tivesse causado embaraço, essas multas estariam em torno de seus 25, 28 mil, que era o cálculo que tinha feito aproximado. Como ele causou embaraço, elas pularam para 150 mil. E não tem muito o que fazer, porque de fato havia um erro, ir para uma ação
judicial, você perde desconto à vista, o risco é muito grande. Então é importante entender que a avaliação do fiscal de desenvolvimento é muito perigosa. Então por isso que a gente fala, eu já vi acontecer. Então quando a gente vê, a gente fica, poxa vida, por conta de uma abordagem adequada, por conta de uma ansiedade, de um estresse, de um nervosismo, acaba que a pessoa acaba aumentando um dano que já seria alto, mas fica bem pior. Agora, respondendo a sua pergunta, sim, é importante entender que essa notificação que a gente está analisando, essa teve 40 itens. Já recebi no passado notificações com 30 e poucos itens, tem notificações com... depende do auditor fiscal e do modelo de NAD que ele está utilizando, né, que é essa notificação para apresentação de documentos. Essa aqui é uma das mais completas que a gente está usando, é uma que eu vi que foi bem completa, foi bem detalhada, bem rebuscada. Então aqui a gente vai conseguir abranger, imagino eu, que grande parte dos itens. E importante também frisar que ela não esgota o assunto. Então ela não elimina outros pontos que ele pode não ter colocado porque ele viu ok, porque ele percebeu que estava adequado, ou porque orientou verbalmente. Então ela não esgota, tá? Ela não elimina outros pontos. Karen, são 40 itens nesse exemplo e ela é multidisciplinar. Nós vamos envolver aqui atividades de contabilidade, já envolver atividades de eletricista, de engenheiro mecânico, de engenheiro civil, envolver atividade de engenheiro de segurança do trabalho, até engenharia ambiental está caindo aqui também por conta de validade de tanque, vamos falar um pouco daqui a pouco. Então, você quer que a gente comece por onde? Eu queria que a gente começasse, Jonathan, você falando dos principais documentos trabalhistas que são exigidos logo nesse início aí, né, dessa notificação. Tá, vamos lá. É o seguinte, são vários. Vamos falar primeiro aquelas que... quais são os pontos que eles estão abordando. Vamos falar primeiro sobre registros que têm que ficar organizados no empreendimento, que no dia a dia são documentos comuns no dia a dia do posto. O primeiro deles seria, eles pediram aqui na notificação, a planilha com empregados ativos e inativos. Isso é um documento que a contabilidade consegue providenciar e ele quer, nesse ponto, qual que é o objetivo. Entendam qual que é o objetivo para quando for enviar o documento, saber o que ele está avaliando. Ele está avaliando para verificar vínculo empregatício. Lembra que eu falei que quando ele vai no empreendimento ele pergunta quem está lá? Uhum. Isso é à toa. Verifica os nomes de quem está lá, depois pede a sua lista de ativos e inativos para conferir se nos ativos estão os nomes que ele encontrou naquela fiscalização. Ele pede também comprovante de registro pela social. Então, cada funcionário tem um número, como se fosse um código. Esse código é o que faz a amarração, tanto da parte contábil da vida dele, da social, como da parte de segurança do trabalho. Então, também é um documento que eles pedem. Folha de pagamento por motivos óbvios. Ele quer saber se por um acaso os pagamentos foram feitos, quer saber se por um acaso os valores são adequados de acordo com a convenção coletiva de cada região e por aí vai. CFIP, GRRF, está querendo verificar as questões voltadas para a parte de fundo de garantia. Ele pede isso de muito tempo atrás, ele pede geralmente de 5 anos atrás, que é quando ele pode apurar as informações. Recibo de salários, comprovação de pagamento de salários foi feito, férias, depósito bancário nos últimos 6 meses, que ele costuma conferir essas informações sobre pagamento de salários, férias e outros recebimentos. Também pede sobre o 13º, para poder verificar se cumpriu a obrigação, pede o último, se não me engano, e o controle de horário de trabalho. E aí eu chamo a atenção. Karen, estou nesse mercado estou indo para 17 anos já, estou ficando velho no mercado já. A parte de segurança do trabalho e treinamentos, enfim, a parte de meio ambiente de segurança do trabalho, eu já estou há 10 anos, especificamente com postos de combustíveis. Ponto e escala. É algo que é impressionante como é que sempre dá algum problema em relação ao controle de horário de trabalho. Se eu pudesse dar uma recomendação para os postos de combustíveis, é que mesmo que não seja obrigatório, porque em algumas situações não é obrigatório, que pensem em adotar o sistema de ponto eletrônico. Tá? O sistema de ponto manual ele é muito arriscado, ele tende ao britanismo, né, que aquele horário a pessoa chega às 6, sai meio-dia, volta a 1, depois sai, aquele horário certinho, que acaba dando indício de fraude. É difícil você apontar correções de horário, de chegada e de saída, fica pouco documentado, fica pouco transparente. Então, é algo que sempre acontece com a gente aqui. Eu estou aproveitando para chamar ponto alguns pontos que são notórios de infração, ou seja, de multa, né? Sim. Ponto e escala é um desses. Então, esse controle de horário de trabalho é bem complicado
que inclusive tem que estar fixado, né? Geralmente a tabela de escala de trabalho ela fica fixada no mural, local bem visível, tem que estar por lá. E lembrando que os fiscais, quando vão entrevistar os frentistas, também vão até esse local para poder fotografar e ter imagens dessa escala para ver se bate quando você mandar. Então, não adianta corrigir depois, tem que estar com ela correta para evitar algum tipo de autuação. Então, já que você está falando, né, de escala, né, de controle de jornada, então vamos entrar nesse ponto, né? Quando se trata de controle de jornada num processo, né, desse, né, como uma notificação, quais são os registros que são importantes, né, para que ele consiga comprovar essa jornada? Olha, vou dar umas sopa de letrinhas aqui, tá? Mas quem trabalha com ponto e quem pega o relatório do ponto vai saber bem o que eu estou falando. Sua contabilidade pode ajudar muito nisso. Todas as contabilidades sabem trabalhar com isso muito bem, não tem... Eu nunca tive muita dificuldade com contabilidade nesse sentido, tá? São documentos, tudo que eu falei aqui agora é métier deles, é dia a dia, tá? Então, em relação aos principais documentos de escala de ponto, né, que a gente fala, são a UFD, o AFDT e o ACJEF, que ele vem do próprio sistema eletrônico de ponto, tá? Então, ele garante esse acompanhamento correto dos horários empregados. Também outro documento importante que tem que ser emitido é essa escala de revezamento de folgas semanais, que alguns revendedores se embaralham um pouco. Eu entendo por quê, porque eu já fui gerente de postos de combustíveis, você também já foi, cara, então você já sabe muito bem como é que é complicado montar uma escala de trabalho. É verdade. Você tem interesses pessoais ligados àquilo, você tem também as folgas nos domingos que você tem que encaixar de forma correta para evitar que você fique capenga nesses dias, né, com poucos funcionários, mas é algo que tem que ser tomado bastante atenção, porque eles observam bem essa questão de revezamento e folgas semanais. E também eles pedem a convenção coletiva. Apesar de não terem, né, mas eles podem pedir para que possam confirmar se o que está sendo executado em relação à escala, em relação ao trabalho, está previsto em convenção coletiva para poder alinhar e ficar correto. São os documentos principais que eles abordam a questão de escala de revezamento de trabalho. Excelente. Agora, Jonathan, queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre a questão de saúde e segurança. Quais são os documentos, né, a documentação crítica que a nossa revenda precisa se atentar? Tá, saúde e segurança já está na minha praia, né? Já entrou na nossa casa aqui já. São muitos documentos, cara, mas assim, acho que o vendedor vai relembrar alguns nomes deles. Vou falar aqui alguns que ele talvez não tenha tanta prática, porque são documentos que sempre foram exigidos, mas por conta da mudança do PPRA para o PGR, eles foram agora necessários. Primeiro explicar essa questão do PPRA e PGR, tá? PPRA, Karen, é um documento que era usado há alguns anos atrás, que era um documento, me permita os técnicos de segurança, colegas que vão escutar eu falar isso aqui agora, mas a verdade prática era essa. Era um documento de gaveta, que se o fiscal chegasse, eu entregava para o fiscal para falar que eu tinha. Não é correto isso, mas era o que acontecia. Ou seja, um documento que a pessoa tem PPRA? Tem. Não sabe nem o que significa a sigla, né? Que é o Plano de Prevenção de Riscos com Acidentes. Então, nem tinha esse domínio do que era o assunto, mas tinha o documento. Quando migrou-se para o PGR, alguns revendedores e alguns documentos, eles foram confeccionados de forma que foi basicamente um PPRA com uma capa nova. E não é. O PGR, que é o Plano de Gerenciamento de Riscos, ele é um documento vivo, ele é um documento muito completo. E nele eu preciso de algumas avaliações para poder, de fato, medir os riscos e saber como que eu posso eliminar, mitigar, que é reduzir, ou proteger as pessoas. Eu tenho que ter uma escala de trabalho nesse sentido. E para isso, alguns documentos são necessários, como, por exemplo, um documento que vai ser muito importante, principalmente a partir de maio desse ano agora, que é a avaliação ergonômica preliminar, ou a análise ergonômica do trabalho. A ergonomia, cara, durante muito tempo foi utilizada como cadeirologia, ou seja, o cara sabia se a cadeira estava bem colocada, se tinha apoio pelos braços, se estava dando para digitar, se tinha iluminação, se não batia vento, se não tinha muito calor na sala. Cadeirologia, era basicamente isso. Só que a ergonomia ela vai muito além disso. Ela avalia essa relação do homem-máquina e do homem-trabalho. Então, vai surgir agora, né, vai ser necessário, sempre foi necessário, mas essa ergonomia tem que ser melhor desenvolvida
por conta dos riscos psicossociais que são inerentes ao trabalho dos postos de combustíveis. Então tem que ter esse cuidado de ter essa avaliação muito bem feita daqui por diante, tá? Nessa avaliação ergonômica preliminar. A diferença entre elas, a preliminar e a análise ergonômica do trabalho é o seguinte, tanto que ele fala que você pode ter um ou outro. A preliminar é mais barata, então o revendedor acaba se interessando, e mais do que isso, tem a questão de ela é uma investigação prévia. Eu verifico, se houver alguma condição de trabalho muito extenuante, ou algo que de repente eu perceba que uma simples análise preliminar não seja suficiente, desencadeia uma análise ergonômica do trabalho feita por ergonomistas, que geralmente são fisioterapeutas, que trabalham com essa atividade, para poder verificar como é que está a situação ergonômica daquele local. E hoje, a partir de 26 de maio, além de fisioterapeutas, seria interessante também psicólogos, para trabalhar um pouco a questão de saúde mental, mas esse tema não está nessa notificação ainda, porque é uma coisa que a partir de maio, vale a pena até depois de poder falar um pouco mais detalhadamente desse assunto para os vendedores. Além da avaliação ergonômica preliminar, eu tenho também outro documento que também está solicitado nessa notificação, que é a relação de máquinas e equipamentos, de acordo com a NR12. Um posto de combustível eu tenho bombas, filtros, eu tenho compressores, eu tenho, enfim, uma série de equipamentos mecânicos que eu preciso de laudo de conformidade, eu preciso verificar se eles estão instalados de maneira adequada. Então, isso é muito importante também que tenha no empreendimento, seja feito no empreendimento, e também um documento solicitado na notificação. Quem faz esse trabalho, Karen, é o engenheiro mecânico, tá, que elabora a documentação. E também eles pedem um documento que é muito comum, sem ele você nem consegue rodar o posto de combustíveis, você não consegue emitir licença nem nada, que é um documento que todo mundo conhece, que é o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Ele também é um documento que ele é exigido na notificação, mas esse é básico, esse é bem simples. Eu queria chamar mais atenção para a questão da avaliação econômica preliminar, que hoje é interessante, mas a partir de maio vai ser muito completa e necessária, vai ter um item específico, e a questão da relação de máquinas e equipamentos, conforme a NR12, que a gente percebe que alguns vendedores não têm essa relação, não têm essa descrição do que tem no empreendimento, e não só a descrição do que tem, mas também uma previsão, um documento que garanta essa manutenção dos equipamentos. Eles também querem ver como que é feita a manutenção dos equipamentos. Tá? Nesse sentido, a questão de OS, do pessoal dos permissionários de método que dão manutenção, ela serve como demonstração de que vêm sendo feitas as devidas manutenções do equipamento. Mas o fiscal, ele gosta muito de ver registro, controles. Então, você tem um controle de fiscalização, controle de manutenção, quando foi feito, o que foi feito. É interessante para ele poder garantir que aquele ambiente toma conta das suas máquinas e equipamentos. Excelente, Jonathan. Agora, eu queria que você explicasse para a nossa revenda, agora do ponto de vista de treinamento, né? Como é que é a preparação da equipe, sei lá, quais são os treinamentos que são exigidos para um processo como esse, o que você pode explicar para o nosso revendedor, porque a gente está abrindo aí os tópicos, né? Você já falou de segurança, de saúde, nós já entramos na questão da documentação, agora nós estamos falando sobre a questão do treinamento para que o revendedor consiga se situar num processo de apresentação dessa documentação, né? Claro. É até bom de fazer essa classificação, Karen, porque para o vendedor acho que fica mais fácil entender quais são quem vai tomar conta de cada processo. Como eu falei, é um processo multidisciplinar. Então a gente tem desde contador, engenheiro mecânico, eletricista, engenheiro de segurança ou técnico de segurança, engenheiro ambiental. Então tem várias categorias. Então a gente falou um pouco já sobre os contadores, entramos um pouco na questão do engenheiro de segurança, daqui a pouco vai chegar a engenharia elétrica. Então assim, tem muitas nuances a fiscalização. Vamos falar então sobre certificações de treinamentos que você pediu, que de fato são muito importantes. Você conhece, acho que todos eles, que já falou um pouco sobre eles aqui e outros treinamentos, mas vamos falar aqui. Certificado do NR20, que é importantíssimo, lembrando que nele agora contempla os riscos ocupacionais do benzeno, fazem parte dessa capacitação, com a migração dessa norma que estava no NR9 e agora está no NR20, então fica tudo junto. É bom entender que tem essa demanda também. É importante que tenha também a composição da brigada de incêndio, se aplicável, mas de modo geral o posto de combustíveis ele costuma ter essa obrigação de ter essa brigada de incêndio. A gente está falando aqui da NR23,
Temos alguns estados que têm essa demanda também, do ponto de vista de órgãos ambientais, como em Minas Gerais nós temos a PC4 e PC5, são notas técnicas da FEAM, que exige que nós tenhamos treinamento de brigada anual, que até a data mata um pouco, né? Porque tem alguns treinamentos que são anuais, alguns que são bienais, mas nesse caso pelo menos de brigada realmente anual, então é feita essa exigência, então tem também de brigada de incêndio. Lembrando que essa brigada ela tem que funcionar, tá, gente? Pelo amor de Deus, façam treinamentos corretos, ou seja, faça a parte prática, façam os simulados, treine o ponto de encontro, porque quando acontece, o treinamento ajuda muito a pessoa a executar aquilo que ele foi previamente treinado. Eu tenho relatos aqui, vários relatos de clientes nossos, foi até um recente, aconteceu em Mirabela, aqui no norte de Minas, uma criança engasgou num restaurante do lado do posto, e o frentista soube fazer a manobra de Heimlich com a criança, e a criança voltou. Então, assim, a gente não tem noção do impacto que tem esse tipo de trabalho na sociedade. A gente tem que lembrar que quando a pessoa passa mal, quando a pessoa tem algum problema na estrada, ele para no posto. O posto ele acaba sendo um ponto de apoio para muita coisa, então saber fazer é muito importante. Lembrando que a brigada e o treinamento de combate a incêndio, eles pedem geralmente tratamento, saber tratar com fraturas, queimaduras, explosões, RCP, né, que é a manobra de massagem cardíaca, o pessoal chama. Heimlich nem está na conta, mas a gente costuma treinar porque a gente sabe o quanto que isso é importante no dia a dia das pessoas. Eu já usei na minha sogra, enfim, acaba que do nada aparece. E também o plano de ação de emergências, o plano de ação emergencial, que é o PAI, que ele é muito importante para saber o que fazer, por exemplo, em vazamentos e derramamentos. Olha para você ver como é que ele é importante. Vou contar um caso aqui rápido, tá? Recentemente, um posto de combustíveis, também do Norte Mineiro, tá? Uma região próxima, o caminhão que ele estava abastecendo aquelas transformadoras que estavam na traseira, era um caminhão da CEMIG até. E aí, quando estava abastecendo, por um erro de operação e também porque o cliente não se atentou, a válvula de fundo estava aberta, derramou diesel na pista, esse diesel ultrapassou o volume muito grande da canaleta e caiu na via pública. Quando caiu na via pública, o pessoal acionou o PAI. Eles sabiam o que fazer. Então, a primeira coisa que pensaram em fazer foi jogar água. E aí um frentista lá do fundo, água não pode água. Ou seja, ele sabia que não podia jogar para não espalhar a contaminação. Foi atrás do balde de areia, conseguiu uma serragem com um fornecedor vizinho e espalhou na pista. Antes, claro, sinalizou para que ninguém passasse, porque o diesel ele escorrega horrores, então passasse uma moto, um pedestre, alguém de bicicleta poderia escorregar. Sinalizou, estancou e depois fez o recolhimento. Ou seja, o plano de atendimento emergencial ele serve muito para evitar acidentes. Então ele não é um plano de papel para poder ficar só guardado, ele é um plano que as pessoas têm que saber, têm que treinar, têm que praticar para que possa utilizar. Esses são os mais importantes. É óbvio que nós também temos treinamentos de NR35 para aquelas pessoas que fazem o descarregamento caminhão-tanque quando é upload, né, quando o descarregamento feito não tem a válvula de abastecimento e descarga pelo fundo, tem que subir no caminhão-tanque. Então tem que ter também o treinamento de NR35, que é o treinamento de trabalho em altura. Se de repente naquele ambiente tiver algum espaço confinado, eu tive um exemplo uma vez de um posto de combustíveis que a caixa separadora tinha uma boca de abertura muito pequena, muito profunda no posto rodoviário, e para entrar ali foi identificado itens, requisitos que classificavam aquele ponto como espaço confinado. Então, enquanto nós não fizemos a reforma para poder eliminar esse risco e tirar essas características, nós tivemos que realizar o treinamento da NR33, que é de espaço confinado desse pessoal, para que eles saibam como utilizar. NR6 também se aplica, os EPIs, não precisa ser um profissional da área, não precisa ser técnico de segurança, ninguém pode ser uma pessoa que tenha proficiência, que saiba usar, saiba como manusear, para poder realizar a capacitação da equipe da NR6, para que eles saibam como usar máscara face inteira, é um equipamento que é complicado, é importante saber como é que utiliza, cinto também para quem sobe trabalhar à altura, e também a questão de Luvex, que é a luva química, né? Eu falei da marca, né? Mas a luva química e outros equipamentos que você tem que usar no dia a dia de trabalho para trabalhar em postos. Esses são aqueles que eu estou lembrando principais aqui. Também tem o designado CIPA, que também é um pessoal que trabalha com cipista, né, que de repente tem mais de 20 funcionários que tem que trabalhar com a CIPA. Se tiver menos que 20, tem que ter pelo menos treinamento do designado CIPA, aquela pessoa que vai ter a ação do trabalho de CIPA naquele ambiente. Então, são vários. A gente sabe quais são os treinamentos básicos para trabalhar em postos de combustíveis e esses são os que são exigidos
na fiscalização são que estão documentados nessa notificação especificamente. Legal, Jonathan. Agora, eu queria que, assim, né, você já explicou bem essa parte de treinamento e a gente caminhando, assim, para essa finalização desse processo, eu queria que você explicasse quais são os documentos técnicos ou estruturais que são exigidos, né, nessa devolutiva. Tá, a gente tem alguns documentos que são bem básicos. Eu não diria básicos. Básicos remete a uma coisa simples. São documentos essenciais. Fundamentais. São o pé do trabalho, é aquilo que eu tenho que ter, é a condição sine qua non para que eu possa caminhar adiante. Então, sem a qual não é possível. Então, o primeiro ponto deles, que é um documento muito importante, é o PCMSO, por exemplo, o Plano de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Ele vem logo depois do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Muito importante. Eu acabei de vir do evento em São Paulo, cara, e lá os gestores sociais do trabalho que participaram do evento, eles falaram que estão acontecendo muitas notificações e muitos autos de infração por conta do plano de ação contido no PGR. Eu vou explicar melhor. Vou exemplificar, para ficar mais claro. Vamos imaginar que você tenha um compressor de ar dentro de uma troca de óleo, tá? Esse compressor de ar, ele gera um barulho, um ruído muito alto, que é um risco. Então tem o risco dessa pressão sonora naquele ambiente. Então, o que eu tenho que fazer com aquele compressor de ar? Esse plano de ação é o que será feito para eliminar, reduzir ou proteger as pessoas daquele risco. Mas tem essa ordem. Eu tenho que primeiro tentar eliminar, depois tentar reduzir e, por fim, se eu não conseguir uma das duas, proteger. Então é importante seguir essa ordem. O que a gente vê em muito documento é o seguinte, olha, a lógica seria o quê? Para eliminar, tira o compressor dali, coloque ele num outro local onde não vai ter uma pressão sonora tão grande, no fundo do posto, ou algum outro local que não seja tão próximo à operação. Primeira regra. Olha, não tem como fazer isso, olha, não tem como, porque não tem espaço, o posto não tem outro lugar para colocar. Vamos tentar mitigar. Como é que eu mitigo? Eu coloco uma câmara de isolamento acústico. Ótimo. Muito caro, muito complicado, não tem espaço. Vamos para a terceira e última possibilidade, talvez, que seria colocar o protetor ocular, ou reduzir a frequência, selecionar quem vai entrar naquele ambiente, o que nem é tão indicado nesse cenário. Estou dando um exemplo bem exagerado para vocês poderem entender qual que é a situação. Acontece que muitas vezes você vê em plano de ação, o que vai ser feito para poder eliminar a pressão sonora? Eu vou dar um treinamento sobre o risco do ruído no dia a dia do trabalho. O que esse treinamento vai resolver? Porque o que está gerando o risco, a causa, está lá, é o compressor gritando na frente de todo mundo. Então, falar que eu vou treinar, que eu vou colocar no DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança, vou colocar essas soluções paliativas, onde geralmente a gente terceiriza a responsabilidade para o frentista ou para a equipe, elas são vistas com maus olhos pelos fiscais. Então, elas entendem que, olha, essa ação não está, esse plano de ação, esse plano de atividade para poder resolver o problema, não está de acordo com o risco, não está resolvendo o risco. Então, tem muito auto de fração vindo por conta de planos de ações ineficientes ou, pelo menos, não focados na causa, não focados naquilo que gera o problema. Essa é uma dica que eu estou dando para todo mundo tomar cuidado com isso, porque o PGR hoje, muitos sistemas fazem PGR automaticamente. Então, quando você compra um sistema desse, você pode utilizar, estou falando para o pessoal que trabalha com parte de segurança do trabalho, ele vem com o modelo pronto. Só que esse modelo pronto ele é muito frio e ele não pega as nuances. E um posto de combustíveis, ele é muito específico. Dificilmente, cara, você vai encontrar uma atividade tão fiscalizada como o posto de combustíveis, como você bem falou na abertura desse podcast, e também que tem tantas normas exigidas num comércio. Se você for pensar bem, posto é um comércio varejista. E eu atendo indústria também. E as normas que eu atendo na indústria são muito semelhantes às normas que eu atendo no posto de combustíveis. A gente atendeu aqui recentemente uma fábrica gigante, uma farmacêutica gigante, aqui em Minas Gerais, e a gente foi perceber que as normas de NR20 que ele tinha que cumprir são as mesmas normas que o posto de combustíveis que vende 150 mil litros, que fica em Machacaliz, tem que vender. Então, tem que atender. Então, esses detalhes são muito importantes. Então, observar cada operação, observar cada risco e pensar de fato o que eu posso fazer para eliminar,
reduzir, ou caso não consiga nenhum dos dois, por deficiência técnica, por não ter forma de fazer, aí sim eu peço em proteção. Então, o PGR é um documento muito importante, que está dando muitos problemas, porque as pessoas estão entendendo que ele é um PPRA atualizado. Não é um documento diferente. Tanto que nem validade ele tem atualização. Eu tenho que atualizá-lo e refazer ele em 2 anos, mas eu tenho que fazer ele quase que todo mês. Com as novas alterações que vai lá na NRM, inclusive, eu tenho que pensar muito nisso tudo mensalmente. Além do PGR, como eu falei, tem o PCMSO, vou detalhar um pouco sobre o PCMSO. O PGR verifica os riscos da atividade, certo? O PCMSO é um documento que ele vai verificar esses riscos e vai pensar como eu posso controlar esses riscos, como eu posso medir, digamos assim, se as medidas de controle previstas no PGR estão sendo eficientes e não estão causando adoecimento da equipe. Então é isso. Exemplo, o transmucônico, que é um exame de sangue muito comum para os frentistas, ou seja, quase que padrão ser utilizado. O transmucônico ele tem a função de verificar se por acaso está ocorrendo contaminação do benzeno no sangue daquele frentista, ou seja, se as medidas de prevenção, que é armar o bico, afastar da bomba enquanto está abastecendo, não abastecer até a boca, onde ele tem que abaixar o rosto para poder verificar se conseguiu abastecer até a boca do tanque ou não, ou seja, se o Luvex, que é a luva química que está sendo utilizada, se tudo isso está funcionando. Olha, não está em contaminação, não tem essa evolução, opa, está dando certo. Se por acaso surgir alguma contaminação, apresentar algo, opa, eu tenho que rever os processos, eu preciso verificar se as medidas de proteção estão sendo utilizadas, se estão sendo utilizadas, se são eficientes, eu tenho que melhorar minhas medidas de prevenção. Então, o PCMSO tem essa função. E muita atenção aos prazos. Alguns revendedores, alguns empresários ficaram mal acostumados quando era tudo manual. Então eu tinha um ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, que eu guardava, fazia, depois eu guardava na gaveta. Mas agora eu tenho que mandar para a social. Então eu tenho que cumprir o prazo. Então de 6 em 6 meses tem que fazer o exame médico. Por favor, não atrasem. Façam de 6 em 6 meses dentro do prazo e enviem ao E-Social. Lembrando que as informações do E-Social são enviadas até o 15º dia do mês subsequente. Então, tudo que acontece agora, exemplo, no mês de abril, por exemplo, do dia 1º ao 30 de abril, eu preciso informar o E-Social até o dia 15 de maio, data limite. Fora isso, fora de prazo, pode dar multa, sem contar que se eu mandar um documento fora de prazo, chama a atenção da fiscalização para algum tipo de desorganização que pode ensejar uma fiscalização daquele empreendimento. Então, cuidado da PCMSO, tá? E cuidado dos exames previstos neles, façam certinho. Tem muito exame que às vezes o pessoal coloca a mais ou coloca errado, ou uma pressãozinha. É bom tomar cuidado com os exames previstos neles para poder fazer igualzinho tá lá. Se está no PCMSO, tem que ser feito. Os ASOs, como eu falei, são muito importantes, né? Tem que ser providenciados junto com os exames médicos. A FISPIC, que é a Ficha de Inspeção de Segurança de Produtos Químicos, agora foi substituída pela FSD, que é Ficha de Segurança de Produto, FSP, esqueci a sigla, tá? Vai ser um outro nome da FISPIC, que ela pode ser utilizada, claro, o documento com o novo nome hoje. E esse documento também tem que estar disponível para os frentistas. O que é disponível? É no escritório? Se o frentista entra no escritório todo dia, toda hora, quando ele quiser, ele pode chegar, abrir a porta, entrar no escritório e ver a FISPIC? Se a resposta for sim, ok. Se não for uma coisa normal ele ficar entrando no escritório toda hora, olha, o escritório não é o meu lugar para ter que arquivar um documento que é de livre acesso. Talvez o caixa, talvez no refeitório, talvez em algum local que ele de fato consiga consultar o documento e pesquisar. É importante que esteja disponível em local de fácil acesso. Outro documento é o alvará de construção do posto de combustíveis. E sobre isso eu tenho uma observação importante. O alvará que eles estão pedindo, para que o fiscal do Ministério do Trabalho quer um alvará de construção ou um documento ambiental que certifique quando que ele foi inaugurado? Ele quer saber a idade do tanque. E saber a idade do tanque, ele sabe também, se por acaso aquele tanque ele é parede simples, se ele é muito antigo, acho que nenhum mais pode ser, ou se ele é parede dupla. Ele sabe se por acaso você já tem que instalar o equipamento de monitoramento eletrônico e também o monitoramento intersticial para verificar vazamentos ou não. Então, essa informação bem técnica, observe que essa fiscalização ela foi muito técnica, por isso que a gente trouxe aqui para o revendedor poder conhecer um pouco mais, porque o que ele quer saber é se aquele tanque tem viabilidade para instalação de monitoramento de estoque. Por que isso é importante isso? Por que ele quer saber disso? Porque tendo essa necessidade de implantação, tendo essa obrigação de implantação, você aposenta o uso da régua. Ou
só em aferições mais específicas, ou se por acaso der algum defeito do equipamento. Então, evita o contato do frentista com o vapor de combustível, que é o que eles querem. Então, perceba como é que está o nível de especificidade da fiscalização. E também eles querem, claro, né, nesse ponto, essa informação sobre viabilidade técnica para instalação eletrônica dos tanques. Isso você vai conseguir, geralmente, com o responsável técnico ambiental do seu empreendimento. Ele vai querer quase com um laudo, uma informação falando, olha, há viabilidade ou não há viabilidade. Então, se há viabilidade, ele vai querer que seja instalado. Se não houver viabilidade, ele vai entender e verificar qual o prazo. Ele também pergunta na notificação qual que é o prazo previsto, o cronograma de instalação dos equipamentos de medição eletrônica de estoques. Ou seja, bem detalhado, bem profundo e com muitas nuances nesse sentido de outros profissionais e um entendimento muito claro do que deve ser feito e do que não deve ser feito, tá? Eu tenho mais 2 documentos também que são importantes, que estão nessa notificação, que nós já falamos sobre eles, tá? Já falamos sobre eles no passado, tá, Karen? São os documentos voltados para a parte elétrica e a parte mecânica. E sobre eles eu tenho uma atenção especial a chamar para todo mundo. Um posto de combustíveis, todo mundo que fez NR20 sabe um pouco sobre isso, tá? Para poder pegar fogo tem que ter combustível, tem que ter o comburente, que é o oxigênio, e fonte de ignição. No posto, o que mais tem é combustível, comburente e oxigênio, está espalhado no ambiente, e a fonte de ignição pode ser um raio, pode ser uma fagulha, uma centelha. Nós estamos percebendo aqui na empresa uma falta de paciência com a ausência de laudos elétricos que já vem sendo falados desde 2016 e foi intensificado em 2018. Nós até fizemos um podcast sobre esse assunto, né? Fizemos. Então, inclusive, até vale a pena até mencionar, não sei, nos comentários sobre isso, porque a gente falou muito detalhadamente desse assunto. Então, exatamente. Mas a gente percebe hoje, cara, uma falta de paciência. Eles não querem mais esperar. Antes eu conseguia pedir prazo, tempo de compromisso, mas eu percebo que hoje, o gestor fiscal falou comigo uma vez, quando eu pedi prazo, Jonathan, estamos falando sobre isso desde 2018. E você vai pedir prazo para execução da SPDA, que é o para-raio, pedir prazo para execução de um laudo de instalações elétricas, pedir prazo para me dar um laudo sobre aterramento de bomba, 2018, assim, já faz muito tempo. Isso, de fato, eu tenho que concordar com ele que já faz muito tempo em dar uma resistência nesse sentido. O que vale também para compressores. E você vai lembrar, Karen, que a gente também fez um podcast sobre compressores, também não fizemos? Sim, fizemos. Mesma coisa, é algo antigo. E o compressor, Karen, joga na internet depois, quem estiver assistindo esse podcast, videocast, vocês podem pesquisar, procura assim, acidente com compressor. O compressor, quando ele rompe, é um acidente gravíssimo. É um acidente muito grave. Tanto é que pontos que auditores fiscais podem decretar interdição do empreendimento de imediato até que sejam resolvidos, por exemplo, compressor é um deles. Se ele deve verificar que o compressor tem mais de conservação, ele tem prerrogativa para ele poder falar, olha, fecha até que resolva. Porque é um item muito perigoso, tem que ser controlado. Então, muita atenção aos vasos de pressão, que são os compressores, e muita atenção em relação à parte elétrica do empreendimento, que eu percebo essa falta de paciência dos revendedores, dos auditores fiscais do trabalho. Muito bom, Jonathan, muito bom mesmo. Você entrou bem no detalhe. E no início da sua fala, você até falou assim que são documentos essenciais, né? E não são poucos. Então, esse é realmente... Toda essa sua explicação aqui foi muito importante esse resgate, porque eu queria te fazer uma pergunta agora, que é em relação a prazo, né? Se o posto não conseguir reunir toda essa documentação, se esse revendedor consegue, sei lá, ter uma extensão de prazo, conseguir negociar esse prazo e tal. E aí eu tô vendo que tem toda essa documentação que você explicou bem no detalhe aqui, que já é um dever de casa anterior, né? Você já até falou aqui da fiscalização do compressor, que já é um assunto que já vem sendo discutido e tal. Então, eu queria era que você respondesse, assim, né, para nossa audiência em relação a... A gente está pegando aqui um estudo de caso de uma situação, de uma notificação que teve 40 itens, né? Como você falou, pode ter mais, pode ter menos e tal. E aí, a gente consegue ter uma negociação, ajustar esse prazo se não conseguir cumprir dentro do prazo estabelecido?
Olha, Karen, algum tempo atrás, o pedido de prazo ele era mais tranquilo de ser feito, tá? Eu estou falando agora com a minha experiência com fiscalizações. E a gente tem bastante, porque todo mês aparece aqui alguma fiscalização. Antes era um pouco mais simples. Hoje, a gente vem conseguindo algum prazo quando a gente firma o que a gente chama de termo de compromisso. Não chega a ser um TAC. Não sou advogado, eu estou falando aqui um pouco o pessoal de repente da área jurídica que está avaliando. Não chega a ser um termo de ajustamento de conduta, que é feito junto ao jurídico, né? É um termo de compromisso feito junto ao agente fiscal. Esse termo de compromisso ele dá um prazo para a execução de algumas atividades e você envia essa documentação pedindo prazo. Mas é muito importante entender o seguinte: o auditor fiscal do trabalho ele não é obrigado a aceitar o prazo. Ele não é obrigado a firmar termo de compromisso. O auditor fiscal do trabalho ele tem muito poder. Ele é uma das autoridades fiscais que eu considero uma das mais poderosas numa fiscalização, porque ele fala de gente, ele fala de vida, ele fala de segurança, ele fala de saúde. Então, ele tem um poder, uma prerrogativa muito, muito forte quando ele chega na empresa. Então, ele tem muitas possibilidades, ele tem muita força, tá? Então, a sugestão que eu dou ok, existe uma possibilidade que nós já conseguimos algumas vezes, algumas não. Então, a sugestão é que o revendedor ele trabalhe com a prudência, ele trabalhe tendo a documentação em dia e tendo, claro, um maior volume de documentações em dia, principalmente as essenciais, nós falamos sobre elas aqui, e também a questão das documentações que já vêm sendo cobradas há muito tempo, elétrica, mecânica, porque tendo essa documentação, entregando para ele uma vasta documentação e de repente faltando uma informação ou outra, faltando algum documento ou outro, a sua chance de conseguir um prazo é melhor com esse tempo de compromisso, tá? Mas não contem muito com isso. A ideia é que realmente eles são mais rígidos agora, mais exigentes. E uma outra dica também em relação à questão de prazos é que o auditor fiscal do trabalho ele verifica muitas instalações, sabe? Então, eu percebo no auditor fiscal do trabalho, dos que eu conheço vários inclusive, que a preocupação deles de fato é com a segurança das pessoas, não são nossos inimigos. Eles estão mostrando, olha, aqui tem um risco, e se acontecer pode ser até pior para você. Então, ele não é o nosso opositor, ele é uma pessoa que trabalha pensando na segurança das pessoas. Então, quando ele chega no empreendimento e vê o ambiente ok, ele sempre vai até os vestiários, sempre vai até os banheiros dos funcionários, sempre vai até o espaço de refeição, que é o vestiário, a copa, né? Então, ele sempre frequenta os ambientes que tem a ver com a NR24, que também está pedindo aqui na notificação. Então, manter esses ambientes organizados, limpos, que eles existam, né? O mais importante é isso, água, a questão de uniformização, enfim, já é algo que facilita você buscar uma negociação para conseguir um prazo ou outro de alguns itens que você, porventura, não consiga cumprir, tá? Importante dizer também, cara, que essa notificação, o prazo era 30 dias. Mas já recebi notificação com prazo de 7 dias. Nossa. Recebi notificação com prazo de 5 dias. Então, assim, eles têm bom senso, mas geralmente quando recebe uma notificação com prazo muito curto é porque ele realmente ficou incomodado com alguma coisa. Então, ele quer verificar rapidamente o que tem naquele empreendimento, se está ok, se não está, para poder verificar se tem que tomar uma boa providência ou não. Então, providenciar antes é o segredo. Já ter isso em mãos, ainda mais os documentos que chamam de essenciais. PGR bem feito, PCMSO bem feito, PAI-PC, o prontuário NR20, né, que a gente não chegou a citar aqui, mas ele também conta essa documentação, a questão dos exames médicos, admissionais, demissionais, periódicos, de função, a questão de os ASOS, né, que tem a ver com isso também, a questão, enfim, a documentação que é básica de ter no empreendimento, a ficha PI preenchida, são itens que tem que estar no dia a dia, tem que fazer parte da cultura para que você consiga, se caso, quando for fiscalizado, conseguir pleitear algum prazo, vai ser ouvido com mais atenção nesse caso. Lembrando que eles não são obrigados a fornecer prazo nenhum. Eles dão esse prazo, esse tempo de compromisso, caso entendam que é válido, que há uma boa intenção, que há uma boa fé do empreendedor em de fato fazer as coisas corretas. E muito importante dizer também uma coisa, sabe, Karen? Tem pessoas que falam assim, eu prefiro pagar a multa. Já ouvi muito empreendedor falar comigo, prefiro pagar a multa. Pago para ver. Acontece que pagar a multa não resolve o problema. Se por acaso você for receber uma notificação tiver que pagar a multa, você tem que pagar a multa
e tem que resolver o problema. Porque ocorre uma visita técnica posterior para verificar se foi resolvido. Se não foi, você recebe outra multa como reincidente e você vai direto para o grau máximo daquela autuação. Então, exemplo, você vai de 5 a 20 mil a multa, essa segunda, ela vai direto para os 20 mil pela reincidência. Então, não é bem assim, deixa para lá, vamos ver o que dá, não. Você precisa de fato corrigir, evitar problemas para não ter esse tipo de situação posterior. Muito bom, Jonathan. E agora, para a gente encerrar, eu queria saber se você tem alguma orientação final para os líderes dos postos, né, para os revendedores, para quem está à frente da gestão do negócio. Olha, o primeiro ponto é entender sua documentação. Abre seu PGR, abre seu PCMSO, entenda o que você tem em mãos e principalmente a página que fala sobre o plano de ações do seu PGR. Vai lá, identifica o que tem lá dentro. Não entendeu? Faça contato com a empresa que elaborou a documentação, pergunte como é que funciona, pergunta do que se trata e fique muito alinhado em relação a isso. Outro ponto é sobre seus espaços comuns, a questão de banheiros, vestiários, área de refeição, enfim, mantenha isso muito bem organizado. O fiscal que chega no ambiente bem organizado, ele vai ter uma percepção melhor sobre o seu posto e uma percepção melhor sobre você, sobre a maneira que você trabalha. Cuidado com o seu ponto de escala, são pontos que geralmente viram auto de infração, que a gente percebe algumas falhas em relação ao ponto de escala. Eu sei que é difícil fazer, já fiz, então entendo a dificuldade, mas tem uma atenção especial à questão de ponto e escala. E também, mais importante, faça com que o seu ambiente de trabalho seja um ambiente acolhedor. Tá? Com as recentes mudanças da NR1, a questão de riscos psicossociais vão ser muito avaliadas a partir dos próximos meses. Então, esse ambiente hostil, um ambiente que tende a alguns riscos voltados para a parte de assédio moral, relacionado à questão de segurança psicológica, relacionado à questão de sobrecarga de trabalho, vão ser cada vez mais apontados daqui por diante. Então, muita atenção nesse ponto também. Essas são as dicas mais essenciais, que eu digo, não são básicas, são essenciais, para você poder manter uma boa gestão e olhos abertos no seu empreendimento, que é muito importante também, claro. Muito obrigada, Jonathan. Foi uma aula hoje, hein? Acho que nós nunca tínhamos trazido um conteúdo com esse nível de profundidade para ajudar o nosso revendedor. Na verdade, a gente não quer que o revendedor passe por uma notificação, mas se passar, ele tem aí uma aula que ele pode assistir muitas vezes, pegar um caderninho, anotar, deixar os pontos mais importantes destacados, chamar quem são os líderes, dividir esse conteúdo também com os líderes, com as pessoas que ajudam no dia a dia da gestão do negócio. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, Jonathan, por esse conteúdo tão rico e que tenho certeza que vai contribuir muito com a nossa revenda, né, a ajudar o revendedor a tirar suas dúvidas, né? A gente sabe que o nosso negócio é um negócio que passa por muitas fiscalizações mesmo, às vezes se mistura, tem dúvida em relação a todo esse processo, essa documentação, ou mistura uma fiscalização com outra. Então, eu achei muito rico você ter trazido esse conteúdo nesse formato, né, em estudo de caso, detalhando passo a passo, para que caso esse revendedor passe por uma situação dessa, ele consiga tirar de letra e consiga estar em conformidade com o Ministério do Trabalho. Então, muito obrigada mais uma vez por sempre enriquecer, sempre encher o nosso tanque aqui de conhecimento. O prazer é todo meu. Na verdade, é uma busca suas, né? É uma busca da Academia Corporativa da ALI se preocupar com esse tipo de informação. Não à toa a gente faz também o Tudo nos Conformes, né? Que é o programa que a gente tem voltado para a parte de segurança, meio ambiente, gestão. Então, não é novidade para vocês abordarem esses assuntos. Vários pontos que eu abordei aqui já foram tratados em outros podcasts, outros materiais. Então, essa preocupação é muito relevante, ela é muito importante, significativa. Obrigado pelo convite e parabéns por essa preocupação em levar esse tipo de informação para os revendedores, para que eles possam se prevenir, possam trabalhar sua operação mais segura, mais consciente e mais rentável, evitando multas e riscos desnecessários. Obrigado pelo convite, cara. Foi um prazer, tá? Obrigado. E obrigado a todos que nos ouviram até agora. Eu que agradeço, Jonathan. Bom, agora eu falo com você, nosso revendedor, nossa revendedora, que nos acompanha semanalmente. Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito útil para você e para todo o seu time. E esperamos, né, que com essas informações que foram tão bem explicadas aqui pelo Jonathan, você possa
entregar, né, toda essa documentação, entregar essa devolutiva, né, se caso você tiver aí uma notificação. A gente espera que você não tenha, mas se tiver, você pode contar aqui com esse conteúdo do Tanque Cheio. Então, gente, muito obrigada pela sua audiência. Por hoje é só. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ARI. Apresentação: Karen Rodrigues.